Rodrigo, você tem o link para saiu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós já estamos aqui na borda, daqui a pouquinho a nossa live vai começar, então eu quero convidar você a se ajeitar aí, aproveitar para interagir aí no nosso chat, fazer suas perguntas. Hoje é mais um dia especial, onde a gente tem a oportunidade de pensar, refletir. Conversar, refletir sobre o nosso papel no reino de Deus. Então a gente quer reforçar o convite para todo mundo, depois da nossa live, a passar aqui na borda. Nós vamos ter um drive-thru super especial, um drive-thru missionário, onde você vai poder vir com seu carro, passar aqui para pegar um presente que nós preparamos para todos vocês. Mas fica ligado porque é só para os primeiros 100 carros. Então das 7 às 8 da noite você está convidado, assim que acabar a nossa live, a passar aqui e pegar a lembrancinha, o presente que nós já estamos preparando para cada um de vocês, mas é só para os 100 primeiros, tá bom? Então, fique ligado. É com imensa satisfação que eu quero dar boas-vindas a todos que estarão conosco nos próximos momentos. Eu sou Renato Cobra, sou um dos pastores desta igreja, nós somos em 7 pastores, e atualmente eu estou coordenando o programa missionário da Borda. E eu quero explicar um pouquinho do que vai acontecer hoje, por que nós estamos aqui. E rapidamente eu vou fazer uma retrospectiva para todos. Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, nós, pastores da Borda, reunidos, resolvemos fazer uma revisão e uma avaliação do nosso programa missionário. Isso foi feito, e Deus falando conosco e nos colocando um desafio bem claro diante de todos nós, que a partir daquele momento nós deveríamos pedir a Deus, suplicar que Ele nos desse o privilégio, a oportunidade de levar o Evangelho até aquelas pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Nós, claro que sabemos do tamanho gigante desse desafio, mas a missão é de Deus, nós somos cooperadores com Ele, somos participantes. Então nós iniciamos esse programa, estamos esse mês todo de agosto, nos unimos às agências missionárias, estamos com os diretores dessas agências, estão trazendo uma palavra de reflexão para todos nós, e estamos alcançando todos os segmentos da borda, da igreja. Começamos também a compartilhar com as crianças. Hoje, especialmente, nós vamos compartilhar com os nossos adolescentes e os nossos jovens, que nós chamamos de JB, os jovens, e os nossos entre amigos, os adolas. E a nossa oração é que esse processo que Deus iniciou no nosso meio, ele continue. Nós sabemos que os segmentos das pessoas casadas, aqueles que são já profissionais, estão já instalados no mercado, trabalhando, os mais velhos também estão envolvidos nesse programa. E a nossa intenção é desfrutarmos também da visão e da cooperação com outros irmãos que estão na linha de frente, como hoje, por exemplo, vocês vão conhecer mais de perto, a Rose vai apresentar o Rodrigo, o Cassiano, o Gustavo, e outras agências, outros projetos que estão atuantes nos dias de hoje. Então, a nossa oração é que juntos desfrutemos desses momentos. Você vai ter a oportunidade de indagar, perguntar, ouça com atenção todas as considerações que faremos aqui hoje. E vamos continuar na expectativa. Como é que Deus vai nos dirigir àqueles povos pouco alcançados, não alcançados, aqueles grupos, aquelas etnias, aquelas pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus Cristo?
Olá, que bom ter você com a gente. Nosso início foi um pouquinho conturbado e a gente quer mostrar para você todas as oportunidades para você se conectar. Por isso estamos tentando acertar o ponto para que você não perca nada. Então, sabendo o que estamos fazendo aqui, como o Renato já falou, teremos as participações do Gustavo, do Cassiano e do Rodrigo, para que eles compartilhem com a gente coisas que Deus está fazendo no mundo, oportunidades de você se conectar com aquilo que Deus está fazendo de maneira prática. E é isso que a gente quer trazer nessa noite. Nosso horário já avançou um pouquinho, mas a gente não vai perder a oportunidade de ter os três aqui com a gente. Então, falando sobre as organizações, falando sobre as oportunidades e falando sobre as ações que você pode fazer para se envolver e participar do reino de Deus, entendendo qual é o seu papel na missão que ele faz. A gente tinha alguns vídeos para mostrar, temos alguns vídeos para mostrar. Quando tiver ok, você me avisa, Ozzy? Enquanto isso, eu vou pedir para colocar na tela, então, os nossos três participantes, já que a gente tem a presença do Gustavo Borges, da Tent Brasil, do Rodrigo Gomes, diretor da MTB e da Missão Base, e o Cassiano, da Unimissional. Se você puder só colocar os três na tela para a gente dar uma olhada e dar uma boa noite para eles. Renato, por favor. Tá bom? Vamos lá, então. Vou pedir para o Rodrigo dar um alô, dizer em breve, um minutinho, breves palavras aqui, um pouquinho da apresentação dele, e a gente vai fazer na sequência, chamando um por um, para que você conheça cada um deles. Rodrigo? Isso, só habilita o seu mic. Opa! Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Gomes, é um prazerzão estar aqui com vocês. Como a Rose falou, eu sou hoje... Alô? Tá saindo? Tá saindo? Agora tá. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, como a Rose falou, Deus tem me dado aí a oportunidade de estar servindo atualmente como diretor executivo da Associação de Missões Transculturais Brasileira e também da Missão Evangélica Base, que é a minha missão de origem, né, desde 2006, quando ela foi fundada, e atualmente como coordenador, né, desde o início do Vocari, como coordenador nacional do Movimento Vocari, que é uma iniciativa da MTB, da Associação de Missões Transculturais Brasileira, e também missionário da CEPAL, que é um privilégio também que Deus tem me dado a oportunidade de servir aí nos últimos 3 anos. E é um prazer enorme estar aqui essa noite com vocês para falar de um tema que eu sou completamente apaixonado, que é a vocação. Joia. Excelente. Dá para continuar? Bom, vamos lá. Gustavo, a sua participação, a gente tinha programado uma participação um pouquinho mais para frente no nosso programa, mas não dá para perder essa oportunidade de ter você aqui com a gente. Então, se você puder falar brevemente para a turma te conhecer, quem é você, a agência que você, a organização que você representa, mais para frente a gente fala da Tent Brasil. Claro que eu posso falar. Bom, eu sou o Gustavo Borges, não sou nadador, não tenho todo aquele porte atlético, só tenho o mesmo nome, uma pena, né? Bom, eu moro aqui em Brasília, sou casado, tenho 4 filhos, um deles está aqui, andando aqui em volta, um menorzinho de 2 anos, e eu, dentre outras atividades, eu lidero a Tent Brasil, que é uma organização que existe há 20 anos e começou lá na Noruega, e que tem o objetivo de mobilizar, capacitar e acompanhar profissionais cristãos que vão levar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para outros países à medida que eles encontram trabalho, oportunidades de estudo, que eles começam negócios, que eles empreendem. Então, eu vou compartilhar um pouquinho dessas coisas com vocês. Joia. Continuamos sem apito. Ai, Senhor. Cassiano, sua vez. Eu sei que você já é de casa para muitos daqui da borda,
mas há quem não te conhece ainda, há os que não te conhecem ainda, então se você puder compartilhar brevemente com a gente um pouco sobre você. Cassiano. Vamos ver se a gente... Ó, pessoal, estão me ouvindo? Alguém me dá um sinal se está me ouvindo vejo, aí. mas não te ouço. Ó, Rodrigo disse que está ouvindo. Rose está ouvindo? Então fala aí. Vamos lá. Vou começar. Oi. Oi, Cassiano. Desculpa, Oi, vocês estão... eu te ouço aqui. Não sei se o som tá bom para vocês. Eu vi os meninos dando um joinha. E aí? Ó, tô falando aqui. Vamos ver se ouve. Pode se seguir. me ouvem. Posso Todo falar? Todo mundo está me vendo e está ouvindo. Eu acho que estão vendo o Gustavo. Estão vendo o Gustavo. Ele é mais bonito mesmo, mas... obrigado. Não é muito correto, eu acho. Eu não vou conseguir dublar. Não é muito certo. E aí, vocês estão vendo o Gustavo, né? É isso? Tem que desafixar meu vídeo, o administrador da reunião. Isso. Ó, já estou tendo feedback até do Kiyoshi aqui no WhatsApp, que estão me ouvindo, mas não me vendo. Bom, vamos lá, não tem problema. O importante é ouvir mesmo. É muito bom estar aqui, agradeço muito pelo convite, a oportunidade de estar com vocês. Cada vez menos pessoas me conhecem na borda, porque os anos vão passando, né? Eu vou ficando velho. Mas isso é muito bom, porque são pessoas novas para conhecer. Acabei de derrubar minha câmera. Pessoas novas para me conhecer, para a gente conhecer, para a gente falar também, aprender juntos. Então, fico muito feliz mesmo com isso. E feliz também com a oportunidade de encontrar o Gustavo e o Rodrigo, porque eles vão ficando muito famosos e já não respondem. A gente não consegue mais, né? Muito, então a gente se encontra nas lives, assim. Então estou muito feliz com isso também. Bom, eu sou missionário da CEPAL também, junto com o Rodrigo. Eu coordeno a área transcultural da CEPAL. A gente tem equipes em 9 países hoje, missionárias. E estou começando um projeto que é um projeto de vida meu e pelo qual estou apaixonado, que é a Unimissional. Eu quero falar um pouco dela para vocês hoje. E também o Instituto Missional. Isso tudo aqui em Maringá, no Paraná. Então estou aqui 1 ano e meio. E espero poder falar um pouquinho mais para vocês da Unimissional, talvez do Instituto Missional também. Ótimo. Vamos nos organizar. Vamos conseguir fazer a live até o final, porque essa participação, tanto do Cassiano, quanto do Gustavo, quanto do Rodrigo, as experiências que eles têm, a vivência e o envolvimento com as agências e a experiência missionária que eles já têm ao longo da vida deles e do relacionamento deles com Cristo, certamente vai inspirar você a entender e a buscar compreender, na verdade, qual é o seu papel na missão de Deus. E para a gente começar, queria discutir sobre vocação. Vocação, chamado, essas coisas significam a mesma coisa? Essas palavras significam a mesma coisa? Essas palavras são diferentes? Deus chama todo mundo? Ele chama alguns especificamente para algumas coisas, mas todos são chamados? E são chamados para quê? A gente consegue colocar o primeiro vídeo, Cris, para iniciarmos a nossa conversa? Então, acompanhe esse vídeo e a gente continua na sequência. Abra os olhos. Veja o horizonte. Prepare-se. Você tem uma missão. Calce os sapatos, mochila nas costas. Aqueça-se. Você tem uma missão. Siga em frente. Encontre as pessoas. Ame as pessoas. Ame a criação. Faça discípulos. Você tem uma missão. Pare. Feche os olhos. Silencie. Ore por você e pelo próximo. Você tem uma missão. Caminhe. Defina a sua direção. Peça orientação a Deus. Você tem uma missão. Corra. Não perca tempo. Tenha atitude. Você tem uma missão. Vá, mas tenha esperança. O fim está próximo.
será o final mais feliz de todos os tempos. Você tem uma missão. Para cumpri-la, ele te presenteou com uma vocação. A missão dele é a fonte e o sentido para a sua. A missão dele é maior que qualquer outra. A redenção de todo mundo. Missão, vocação, redenção. O plano de Deus do começo ao fim. Você tem uma missão. Está preparado para saber qual é? Está com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor e saber qual é o chamado específico para você? Quero convidar os 3 participantes do nosso bate-papo para a gente discutir um pouco sobre isso. Conseguimos colocar os 3 na tela para a gente conversar? Um por um. Então tá bom. Então eu quero chamar o Rodrigo, já que eu passei o vídeo do Vocari e a gente quer muito que todos os jovens e adolescentes que estão acompanhando entendam um pouco mais sobre a vocação pessoal. Quero convidar o Rodrigo para responder. Rodrigo, me diz, o que é vocação? Vocação e chamado são coisas diferentes? O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? E aí, Rosi, e aí, galera, tudo bem? Olha, tentando responder de maneira bem simples, para mim, vocação é o seu papel dentro da missão de Deus. É a sua função dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo, quando Ele criou você, quando Ele sonhou com você muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele pensou num papel para você dentro daquilo que Ele está fazendo na sua missão, que é reconciliar com Ele todas as coisas. Então, a vocação é isso. A vocação é o papel de cada discípulo de Jesus dentro da missão dele. E, para mim, sim, vocação e chamado são as mesmas coisas. Todos nós somos vocacionados por Deus, todos nós somos chamados por Deus a fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. O que vai diferenciar a gente são as nossas funções, são os nossos papéis dentro dessa missão, né? Uns vão ser chamados com a vocação missionária para ir para o campo, para um campo transcultural, para levar o evangelho para uma etnia, para um povo que ainda não teve a oportunidade de ouvir falar do Senhor. Outros Deus vai levantar para fazer diferença dentro da política, dentro da ciência, dentro da academia, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua empresa. Então, o que diferencia cada um de nós é o nosso papel, mas chamados todos nós somos, vocacionados todos nós somos. Vocacionados todos nós somos. Isso, você tendo esse entendimento, com certeza, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor para um chamado específico, quando é o caso. E falando em chamado específico, Cassiano, como funciona essa coisa de chamado específico? Todo mundo vai ser missionário? Todo mundo vai ser pastor? Todo mundo vai ser enviado para algum lugar? Como funciona essa parte para que a gente entenda também a multiplicidade de posições e de oportunidades dentro do reino? Fala um pouco para a gente sobre isso. Joia, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo, se não dá um toque. Mas vocação e chamado são sinônimos no Novo Testamento, né? Eu acho que na compreensão bíblica do termo, eles são sinônimos, mas como a gente acaba se afastando muito da compreensão bíblica correta das coisas muitas vezes, às vezes a gente precisa falar de forma separada para deixar claro o que a gente está querendo dizer. Então, esse chamado, por exemplo, que é um chamado apostólico, né, no sentido bíblico do termo, não nesse que a gente usa hoje, que é o chamado missionário, né, esse papel que a gente conhece da pessoa que Deus chama no meio da igreja para ser enviada para um local onde o evangelho ainda não foi anunciado preferencialmente, etc. Ele é um chamado específico, ele não é para todos, né? Nunca foi, né? Na palavra de Deus, Deus chamava pessoas específicas para propósitos específicos, e ele continua fazendo isso hoje. Então, esse chamado missionário, nesse sentido ali da igreja de Antioquia, né, que a gente conhece, ele realmente não é para todos, é só para algumas pessoas, né? Alguns no meio da igreja.
Algumas pessoas são chamadas especificamente para algumas posições específicas. Será que esse é o seu caso? Ou você não vai participar dessa forma, vai participar de outras formas? Existem outras formas de se envolver no reino de Deus? Com a sua vida, com a sua profissão, com a sua vocação? Gustavo, existem outras formas da gente se envolver no reino, não sendo pastor e não sendo missionário? Claro, Rose. Existem inúmeras formas. Deus criou esse mundo, né? Deus é um Deus muito criativo. E Ele nos deu dons e talentos diferentes. E Ele, por nos dar esses dons e talentos diferentes, eu tenho certeza que Ele espera que nós usemos os dons e talentos que Ele nos deu. Então, muitas vezes, Deus nos chama para uma profissão que aparentemente é muito distante do que um pastor ou um missionário entre aspas, tradicional, faria, que é como, por exemplo, design de imóveis, ou geólogo, ou físico, ou administrador, contador, e muitas vezes a gente gosta de ser contador, a gente gosta dos números, a gente gosta de cuidar e deixar tudo bem organizado, e a gente acha que com isso a gente não consegue ter oportunidades de compartilhar o evangelho e de servir ao Senhor. A Bíblia nos incita a servir ao Senhor e fazer tudo com alegria e tudo para Ele. E quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, dirigindo os nossos negócios, a gente tem uma oportunidade singular de demonstrar como é que alguém que crê em Jesus vive. E quando a gente aplica isso num contexto onde nós temos poucas pessoas que conhecem Jesus, isso se torna gritante. Então, às vezes, no nosso trabalho, nós somos o único cristão. Na nossa faculdade, só a gente acredita em Jesus. Então, a forma como a gente vive a nossa vida, mesmo estudando, ou trabalhando, ou sendo dono de uma empresa, ela pode impactar fortemente e abrir oportunidades de conversas que muitas vezes vão levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Houve um evangelista irlandês que disse que existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e o cristão. E a maioria das pessoas nunca vai encontrar ou poder ler os 4 primeiros, e só vai ter a oportunidade de ver e de aprender do Senhor através da vida de um cristão. E se aquela pessoa que senta ao seu lado no local de trabalho ou na escola só conhecer você de crente? Isso vai impactar a vida dela de alguma forma? Você já pensou sobre isso? Rodrigo, falando sobre o movimento Vocari e toda a mobilização que acontece entre a juventude, como surgiu o movimento e por que iniciou esse movimento com os jovens? Qual é o objetivo desse movimento? O que vocês querem comunicar? O que a MTB e as agências e as pessoas que pensaram o Vocari quiseram comunicar com esse movimento? Legal, Rose. Eu adoro contar essa história porque a gente percebe assim como Deus vai agindo, né? Na verdade, o movimento Vocari, a semente começou a ser plantada no CBM de 2011, quando o pastor Silas Toches e a esposa dele, a Márcia Toches, o Silas era o atual presidente da MTB naquela época. A gente estava no Congresso Brasileiro de Missões, de 2011. O CBM é um dos eventos que a MTB realiza, né? Hoje um dos maiores eventos missionários no Brasil, Congresso de Conferência Missionária. E aí o Silas, ele foi na área dos estandes, lá no CBM de 2011, e saiu catando tudo que é jovem que estava à frente de alguma organização com stand lá. E ele botou a galera toda naquela sala e ele compartilhou um sonho que ele tinha de realizar um CBM jovem. Já havia acontecido um no passado, mas acabou que não foi adiante. E ele queria dar continuidade no projeto, de fazer um Congresso Brasileiro de Missões Jovem. E aí ele lançou a semente, se passaram um ano. Em 2012, essa galera que foi desafiada no Congresso Brasileiro de Missões 2011 voltou a se encontrar. E aí, de fato, a gente começou, a partir desse ano de 2012, a ter reuniões frequentes para pensar e sonhar no que seria o Congresso Brasileiro de Missões Jovem.
E logo no início, a gente começou a se perguntar qual que era o objetivo, quem que a gente queria alcançar com o CBM Jovem. Se era o jovem que já estava mobilizado para missões, ou a gente queria alcançar o não mobilizado. E aí foi unânime, né, da galera que estava, que o objetivo era alcançar o não mobilizado. E para alcançar o não mobilizado, como é que eu vou fazer um evento chamado Congresso Brasileiro de Missões Jovem? Esse camarada não ia. Então a gente começou a pensar qual seria a estratégia, e aí surgiu a ideia de, ao invés de fazer um congresso de missões, por que não fazer um congresso sobre vocação, onde a gente falaria do plano de Deus para a vida de cada discípulo de Jesus. E aí a gente curtiu a ideia, daí surgiu o nome Vocari, que foi até uma sugestão da Nauzira, que é a missionária da Junta de Missões Mundiais, que é a vocação em latim, e em 2015 a gente realizou o primeiro evento do Vocari, que a proposta era fazer um evento sobre vocação. E a gente queria ajudar o jovem a entender que ele tinha uma vocação em Cristo. E ao final, ao passar esse evento, foram 4 dias em Maringá, lá na Unicesumar, numa universidade lá do Paraná. E aí a gente, no final desse evento, os jovens voltaram para a gente com a seguinte pergunta: não, beleza, a gente entendeu que a gente tem uma vocação, mas agora, o que a gente faz? E aí a gente começou a perceber que Deus estava chamando a gente não para realizar um congresso, um evento, mas iniciar um movimento de despertamento vocacional, cujo objetivo era mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. Então, o objetivo do Vocari é, primeiro, falar para o jovem que ele é vocacionado, que ele é chamado por Deus, que Deus tem uma missão para a vida dele, que Deus sonhou com ele com um propósito. E, segundo, ajudar ele a se conectar com aquilo que Deus está fazendo no mundo, como o movimento Vocari. O Vocari hoje ele é fruto da unidade de mais de 40 organizações que se juntaram com esse propósito de fazer a juventude cristã no Brasil entender a sua vocação e se conectar com a missão de Deus, com as centenas de oportunidades que eles têm de se engajarem naquilo que Deus está fazendo no mundo, na sua missão. Então, esse é o objetivo do Vocari como movimento. O Vocari só existe por conta dessas 40 organizações, são elas que fazem o Vocari acontecer. Eu gosto muito de frisar isso, porque o Vocari não é fruto de uma organização ou de uma pessoa, mas ele, de fato, é resultado dessa unidade. E, inclusive, isso entrou a gente tem 7 valores hoje no movimento, e essa questão da unidade entrou como um desses valores, que é o de muitos um, né? A gente tem um outro valor que é de Deus coadjuvante, que é para a gente sempre lembrar que Deus é o Deus da missão, é o dono da missão, é Ele quem faz, Ele é o protagonista dessa história, a gente é apenas coadjuvante nessa missão que é dele. E o Vocari tem trabalhado aí nos últimos 5 anos para tentar envolver o jovem, ajudar a igreja local, servir a igreja local para que ela possa tratar desse assunto da questão da vocação e ajudar, e a gente como movimento ajudar as igrejas a fazerem os jovens entenderem isso. Você falando, né, sobre a mobilização dos jovens e o encontro deles com a vocação, isso requer você mencionou também que tem um um preparo e um movimento na sequência dessa experiência que o jovem tem com o Vocari. Mas falando da experiência com o Vocari, no ano passado, a gente teve a participação do Renato no Vocari. E pensar, mas o encontro para jovens é um encontro de pessoas que querem entender qual é a sua vocação. Mas o Renato Cobra, que você já viu aqui no início dessa transmissão, esteve com a gente. Nós, um grupo de aproximadamente 30 jovens e adolescentes, participamos do Vocari ano passado, e o Renato esteve com a gente. Eu queria perguntar para ele, aproveitar essa oportunidade de perguntar para ele, Renato, como foi essa experiência? O que você achou desse movimento? O que você achou dessa experiência de ter passado pelo Vocari? Já tendo uma vida e uma bagagem de vida com Cristo e de vivência na missão, vivência e experiência com a missão de Deus. Como foi essa experiência? Sem dúvida nenhuma, foi muito especial.
Primeiro que eu não tinha um planejamento de longo prazo para estar lá, então eu tive clareza que Deus me queria lá. E foi uma oportunidade muito especial, porque eu sou jovem dos anos 60, final da década de 60 e o começo da década de 70. Então, eu lembro dos movimentos, dos missionários, das agências, naquela ocasião, mobilizando jovens. E foi naqueles momentos especiais por uma agência que não era uma igreja local, mas que ajudava e apoiava a igreja local, que eu fui despertado. E quando eu participei ali, no ano passado, em Maringá, e inclusive encontrei Cassiano, vi o Rodrigo lá, embora não tivesse muito relacionamento ainda, mas foi muito especial, porque eu vi que Deus estava levantando nos dias atuais novas agências, novos projetos para mobilizar os jovens para a obra missionária, para entenderem sua vocação. E o resultado foi maravilhoso aqui na igreja, na Borda, porque eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns jovens, sentado com eles, feito um projeto de preparo, de treinamento, um projetinho de 4, 5, 6 anos, para que eles mantenham o foco correto, porque entenderam a sua vocação. Então essas parcerias, elas são muito importantes e nós queremos aqui, juntos como igreja, manter isso, para que a gente avance, não só o Vocari, mas muitos outros grupos que estão realizando um trabalho de despertamento, de mobilização jovem nos dias de hoje. Louvado seja o Senhor por isso. E falando sobre essa oportunidade pós-Vocari, porque você é mobilizado, você é despertado para algo além, para saber que há algo além. Mas o caminho, esse é só o primeiro passo do caminho. E aí eu queria chamar o Cassiano para falar um pouco sobre isso, sobre o início desse caminho e o início dessa trajetória. Ele traz informações e traz a experiência de estar dentro de uma organização que oferece essa capacitação, oferece uma capacitação combinada ainda mais. E aí, se você puder compartilhar com a gente, Cassiano, um pouco mais sobre a Unimissional e esse start, né, esse primeiro passo do caminho de capacitação. Legal, Rose. Eu estava pensando, ouvindo aqui o Rodrigo, né, e ouvindo o Gustavo, e pensando que o Renato fez um comentário que é muito importante, que bom que tem um movimento como o Vocari, né, organizações como essas que a gente serve, mas, na verdade, esse movimento de engajamento da missão de Deus é muito mais amplo, né? Ele é muito maior do que nós, e ele precisa ser mesmo. Por exemplo, o Rodrigo e o Gustavo, a gente é da CEPAL, o Rodrigo é da CEPAL, a gente está na MTB junto, aí a gente é Vocari também, a gente está se trombando nas mesmas coisas, né? E a ideia do nosso envolvimento na missão de Deus não é criar uma confraria, assim, né? Um grupo pequeno que é responsável por mobilizar, por passar visão missionária, essas estruturas, né, no bom sentido, no sentido delas se tornarem muito maiores, muito mais amplas, pessoas estarem engajadas nisso no mundo todo, sem que a gente precise conhecer as pessoas, né, e saber quem elas são. Então, a ideia do começo do Vocari, ela foi muito isso, né, é um movimento coletivo, ele está debaixo da chancela, vamos dizer, da MTB, mas ele não pertence a ninguém, né, ele é um movimento coletivo, de engajamento, de amplo engajamento. Quando a gente começou o Vocari em 2015, e aliás, só um parênteses, foi uma grande loucura que a gente fez na época, porque a gente não tinha recurso para fazer um evento daquele tamanho. Eu tinha acabado de assumir a presidência da MTB e o que a gente gastou para fazer o primeiro Vocari em 2015 era tudo que a gente tinha em caixa, assim, né? Aliás, faltou um pouco, a gente teve que levantar. Então, eu não pedi autorização para... Eu não estou pregando que ninguém faça isso, mas foi o único jeito de acontecer. A gente era mais jovem também, então a gente fazia essas coisas. Mas eu nem pedi autorização, porque eu sabia que não iam dar, né? Então, a gente fez e arriscou. E daí eu não dormia à noite, eu acordava, ficava pensando, e se não der certo, se não for ninguém? A gente quebra a MTB, né? A MTB está aí desde 1976, agora a gente assume e quebra ela, né? Então, eu estava morrendo de medo.
Mas a gente está vivendo um tempo de ter que arriscar mesmo, de ter que fazer movimentos diferentes. E esse é um incentivo que eu tenho feito para muita gente, né? Não é de ficar esperando as coisas voltarem ao normal. É hora da gente avançar, da gente tentar coisas novas, da gente arriscar mesmo. Esse é um momento de avanço, né? Quando a gente estava lá para o terceiro encontro do Vocari Nacional, a gente começou a pensar que precisava ter uma coisa depois do Vocari, porque o Vocari mobilizou, né? Ele despertou o jovem. O propósito dele é esse, sempre foi, né? Era despertar o jovem à missão de Deus, né? Dizer que todos são chamados para alguma coisa e que não existe nenhum cristão que pode estar desconectado da missão de Deus. Não existe isso, é uma impossibilidade. Então, a gente começou a divulgar, vender essa ideia, mobilizar as pessoas e começou a perceber que precisava de uma coisa depois, porque a gente vive dicotomias tão grandes na nossa teologia, na nossa igreja, que a gente pensa assim, que a pessoa que é chamada a Deus, que é conscientizada de que precisa participar da missão de Deus, ela tem que ir para o seminário bíblico. E ela tem que virar pastor ou virar missionário, ir para uma agência missionária, para a CEPAL ou para a base, para outras, e aí ela vai ser enviada para o campo, e aquele modelo de Paulo e Barnabé de Antioquia é o único que a gente tem na cabeça para as fações. E a estrutura isso, ela funciona dessa forma. Então, olha que loucura, né? Você tem jovens na igreja que estudar, por exemplo, num país fechado, a pregação do evangelho é proibida, ou profissionais que são transferidos na sua empresa para um outro país onde não existe igreja, o evangelho não é conhecido, e a igreja não ia a essas pessoas, não ora por elas, não reconhece que são missionários que estão indo, né, para pregar o evangelho também, porque para nós a gente está preso naquele modelo tradicional. Então a gente queria acabar com essa ideia da pessoa decidir se ela vai para o seminário ou se ela vai para a faculdade, se ela vai ser missionário profissional ou se ela vai ser médico, enfermeiro, professor, seja o que for, e daí ela está abrindo mão ou sendo infiel ao chamado de Deus. Essa visão binária, dicotômica, a gente queria acabar com ela. E aí veio a ideia da Unimissional. A Unimissional, ela é um programa que pretende, já está funcionando, a gente já tem os alunos, a coisa está acontecendo, juntar tudo isso, né? Então, dar uma formação acadêmica e profissional para os jovens, especialmente os jovens, e, ao mesmo tempo, formá-los dentro dessa perspectiva que a gente chama de missional, né? E eu posso explicar por que missionário e não missionário, tem um motivo para isso. Mas, quer dizer, a pessoa sai da faculdade, da universidade, da graduação dela, com uma profissão, como um excelente profissional que vai fazer diferença no lugar onde ele estiver trabalhando e do segmento, mas que, ao mesmo tempo, vai estar consciente de que aquilo que ele vai fazer para o reino de Deus, para sinalizar o reino de Deus, para pregar o evangelho, para falar de Jesus aonde quer que ele esteja. Porque, só para terminar aqui, senão eu vou ficar falando a noite inteira, mas nós não vamos, presta atenção a esse pessoal que está ouvindo, nós não vamos alcançar o mundo, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mais de 3 mil grupos de povos não engajados, mais de 7 mil povos não alcançados. A gente não vai alcançar o mundo com esse modelo que a gente chama de tradicional, que é esse modelo de Antioquia. Então, 2, 3 pessoas na igreja levantam, falam que Deus está chamando para a missão, a gente manda para o seminário, daí filia uma agência, daí a igreja envia e fica sustentando durante 30, 40 anos. Não é desse jeito que a gente vai alcançar o mundo. Isso daí vai continuar acontecendo e precisa continuar acontecendo, porque esse é um modelo bíblico também de chamado, mas a gente vai alcançar o mundo quando todo cristão, todo crente tiver consciência de que o papel dele é ser operador da missão de Deus, é ser porta-voz do evangelho, independente da profissão, do lugar onde ele esteja ou do segmento que ele atua. Então, para isso que a Unimissional existe, esse é o nosso propósito, e a gente está muito seguro de que esse é o caminho. 3,2 bilhões de pessoas no mundo não conhecem a Cristo. 3,2 bilhões de pessoas no mundo não sabem quem é Jesus. Esse mesmo Jesus que transformou a sua vida, que transformou a minha vida, que nos deu sentido, nos chamou de filhos e nos trouxe para a família. 3,2 bilhões de pessoas. Como isso soa para você? O que isso significa
para a sua vida. Falando em missionário tradicional e missionário profissional, Gustavo, a Tent, ela tem o objetivo de preparar as pessoas que querem investir as suas vidas, as suas profissões, com esse olhar missional. E conta um pouco para a gente a respeito disso e, principalmente, como isso tem acontecido, como essas pessoas têm se preparado, como Deus tem levantado pessoas para alcançar esses 3,2 bilhões de pessoas que não o conhecem e que um profissional consegue acessar um país fechado para o evangelho, um esportista consegue acessar um país fechado para o evangelho com a sua profissão, mas um missionário não consegue. E como você tem visto a ação de Deus através da Tent com essa realidade? Bom, na hora que você me passou a pergunta, uma banda começou a tocar aqui na praça. Coisas de pandemia. Eu acho que vocês estão ouvindo o som da banda, né? Sim. A gente está aqui em Brasília. Aqui em Brasília tem ritmos de todos os lados do nosso país. E pelo que eu estou entendendo aqui, parece que eu estou lá em Recife, em Pernambuco. Bom, mas vamos torcer para a energia acabar lá embaixo por um minuto. O modelo missionário do fazedor de tendas, como o Cassiano falou, ele é um modelo... Oi. Rose? Estamos ouvindo. Bom, tá ouvindo, né? Tá bom. Bom, esse modelo, o Cassiano falou muito bem sobre você ser um missionário profissional ou você ser um profissional missionário. Então, hoje em dia, a gente tem esses dois modelos que funcionam bem, que funcionam conjuntamente, porque aquele que estuda teologia, aquele que estuda missiologia, que se prepara para pastorear uma igreja, ele é uma ferramenta muito importante, mas aqueles que têm outros dons e talentos, eles conseguem acessar outros grupos da nossa sociedade, outros tipos de pessoas. A gente vê muitos estudantes indo fazer mestrado, indo fazer doutorado, até mesmo graduação em outros países, e muitas vezes países esses que bancam com bolsas de estudo. Países que são fechados para missionários pagam bolsas de estudo para que estudantes cristãos estejam lá estudando e aprendendo e desenvolvendo aquele país. A gente vê várias empresas levando profissionais de um lado para o outro, e essas empresas, elas providenciam visto, providenciam a passagem, providenciam toda a infraestrutura necessária para que os cristãos se movimentem. E aí a gente lembra que lá no começo do livro de Atos, a mobilização dos cristãos aconteceu por meio de perseguição. E a gente vê, por meio de perseguição, ela ainda acontecendo hoje. Mas hoje a gente vê ela acontecendo também por expatriação, motivos profissionais, onde as pessoas vão e elas levam a palavra de Cristo juntamente com elas de uma forma bem natural. A Tent, ela trabalha não só mobilizando, mas também capacitando e acompanhando esses profissionais e esses estudantes à medida que eles vão para outros países, à medida que eles vão caminhando. Então, a gente tem cursos para ajudar, trazer ferramentas, trazer a visão, algo bem na linha da unimissional, bem parecido, mas complementar. Agora, a gente também tem um modelo para a gente apoiar os profissionais, porque hoje a gente vê um universo enorme de agências missionárias que cuidam dos teólogos e dos missiólogos. E a gente aqui na Tent, a gente se esforça para cuidar dos engenheiros, dos desenhistas, dos carpinteiros, dos marceneiros, dos estudantes, dos físicos, dos químicos, dos odontólogos, enfim, de tudo que é profissão. A gente está para acompanhar essa pessoa enquanto ela está no campo. E a gente tem também os nossos programas de treinamento e capacitação. Terminei, a música acabou. Rodrigo, tem uma pergunta para você. A gente fala sobre missões transculturais, sobre povos não alcançados,
Mas no chat, o Davi pergunta, como enxergar a missão local e ser efetivo? Eu acho que tem muito a ver com o que o Gustavo e o Cassiano estão falando, que a gente precisa parar com essa dicotomia, né, entre a vida secular e sagrada. Eu acho que nós somos discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, a gente tem que sinalizar o reino em tudo que a gente faz, a todo momento. E a outra coisa é que o fazer diferença onde você está é uma prerrogativa para que, quando Deus te mandar para algum lugar, você também faça lá. Porque assim, é muito engraçado quando você vê algumas pessoas, alguns jovens, e está falando, Deus está me chamando para ir para a China pregar o evangelho. Mas o cara nunca se envolveu com a igreja local, o cara nunca fez nada na sua comunidade, no seu bairro, no seu prédio. Deus não vai fazer do outro lado do mundo o que não fez ainda onde você está inserido. Então, a sua vocação começa onde você está. Aonde que você está hoje? O que você está fazendo hoje? Como você pode, como discípulo de Jesus, amar ao próximo e espelhar Jesus, que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida. E aí não tem jeito, a gente vai para um princípio bíblico que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Em primeiro lugar, amar a Deus, e em segundo, amar ao próximo. O discípulo de Jesus, ele tem que estar atento no outro. Ele tem que olhar menos para ele, os problemas dele, para a vida dele, e olhar mais para as pessoas que estão à sua volta. A igreja local é fundamental nesse processo. A gente fala muito, né, que se você quer um lugar para você desenvolver sua vocação, para você ser pastoreado, para você aprender a Bíblia, para você aprender a ensinar a Bíblia, é a igreja local. É onde Deus vai usar, através da sua comunidade, do relacionamento com as pessoas da sua igreja, vai ensinar você a liderar, vai ensinar você a ensinar a Bíblia, a liderar estudo bíblico, vai testar, vai despertar os seus dons espirituais ali dentro da igreja. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, a gente parar com essa dicotomia, e isso é uma coisa que a gente tem conversado muito hoje, ultimamente, dentro da mobilização, né? A gente está tão acostumado a mobilizar as pessoas para serem enviadas para povos não alcançados, e a gente esquece de sinalizar Jesus para o nosso vizinho. Eu sou fã do Gustavão aí, porque esse cara faz isso melhor do que ninguém. E sempre que eu olho para ele, eu me questiono que tipo de vizinho eu estou sendo hoje no meu prédio, né? Será que as pessoas do meu prédio, elas conhecem ou veem Cristo através da minha vida, se interessam pelo Evangelho, são desafiadas a conhecer o Evangelho através da minha vida? Então, eu acho que é o princípio de todas as coisas, né? Você faz diferença hoje na vida de alguém? Você tem essa consciência? A gente tem uma equipe aqui na Borda, como o Renato falou, ela está se estruturando tem algum tempo, e chegou a hora da gente conhecer você. Chegou a hora da gente saber se isso está fazendo sentido para você e se Deus está te chamando para alguma coisa específica, para atuar especificamente em uma dessas áreas, seja na missão transcultural, seja investindo em missões locais, em ações missionárias que a gente tem aqui na igreja. Então, se você que está acompanhando essa live quiser falar mais sobre isso, a gente ainda tem alguns minutos de live. Se você que está acompanhando essa live ou vai ver depois, quer falar mais sobre isso, o Renato Cobra e a equipe dele estão à disposição para conversar, para te orientar, para te direcionar nos próximos passos e para te ajudar a descobrir quais são esses próximos passos. Então, você mande um e-mail para a gente, pode ligar aqui na Secretaria da Igreja se você precisar, mas mande um e-mail para a gente, para missões@borda.com.br. Nesse e-mail específico, você vai se apresentar, vai dizer quem você é, vai deixar o seu telefone de contato, vai contar um pouquinho do que Deus está falando com você a respeito disso. A gente vai te chamar e a gente vai conversar para que você entenda os próximos passos que Deus está separando para você. E agora a nossa live vai caminhando para o final, porque a gente tem um momento, mais um recadinho dos jovens, porque eles querem presentear todo mundo que está acompanhando. Mas antes de acabar, o Rodrigo falou alguma coisa sobre os meus vizinhos, né? Será que os meus vizinhos conhecem Jesus? Será que os meus vizinhos veem Jesus em mim?
eu não podia deixar passar essa oportunidade de pedir para o Gustavo contar uma breve história sobre como ele enxergou essa oportunidade de mostrar Jesus para os vizinhos do prédio dele. Esses mesmos que estão acompanhando a música lá, se a gente conseguir ouvir bem. Mas, Gustavo, se puder contar para a gente a história que você já me contou há alguns anos aí em Brasília, sobre como você e sua esposa entenderam que aí no seu condomínio vocês podem fazer a diferença e podem mostrar Cristo para as pessoas. Você conta para a gente? Conto sim. Não foi planejado contá-la, mas eu conto com alegria. Perdão. Não tem problema. É que a história ela aconteceu quando eu tive contato com esse conceito. Então, essa história é um pouquinho velha. Tem uma versão atualizada pós-pandemia, que está em andamento. Mas logo ela vai ter os primeiros frutos, aí eu vou poder contar a história pós-pandemia. Mas essa história, ela aqui nesse condomínio onde eu moro, no bairro aqui de Brasília, que parece um bairro de São Paulo, com prédios bem altos e área de lazer no térreo dos prédios. Eu comecei a estudar sobre esse assunto no ano de 2013, no começo de 2013. Então, naquele momento, eu tinha 2 filhos apenas. E a mais velha tinha 2 anos e o menorzinho era recém-nascido. E agora eu tenho 4, mas a mais velha já tem 10 anos. Então, essa história aconteceu quando essa mais velha tinha 2 anos, e o que hoje tem 2 anos está aqui do meu lado assistindo a transmissão, como ele costuma ficar aqui comigo. Mas o que acontecia? A gente não tinha amigos não crentes. Por quê? Porque a gente cresceu na igreja. Então, nosso círculo de amigos eram de crentes, eram de cristãos. E como a gente não tinha amigos não crentes, e eu descobri que eu precisava falar de Jesus para os não crentes, apesar de que era importante que eu continuasse frequentando a minha igreja, as programações e tudo mais, eu e a minha esposa, a gente bolou uma estratégia para a gente conseguir fazer amizade com os nossos vizinhos. Podiam ser crentes ou não crentes, a gente não sabia. A gente tinha mudado para esse prédio fazia menos de 1 ano e a gente, então, começou a perceber um comportamento. Todo mundo que tinha filhos, no fim de semana, quando eles estavam em casa, eles levavam os filhos para o parquinho no período da tarde. Mas normalmente só ia ou o pai ou a mãe. Por quê? Porque o outro ou saía para fazer alguma coisa ou ia descansar. Sabe aquele momento? Quem tem filhos já pequenos vai entender. Aquele momento que você quer descansar e a criança está naquela energia total. Então, normalmente os pais dividiam esse trabalho e desciam o pai, a mãe não vinha. No outro dia descia a mãe, o pai não vinha. E aí eu e a minha esposa, a gente resolveu descer os 2 juntos. E aí, enquanto a gente estava lá no parquinho, um dos pais, ou eu ou ela, ia cuidar das crianças propriamente dito. Então, se as outras crianças que estavam lá estavam com o pai, a minha esposa ia olhar as crianças e eu ia puxar papo com o pai. Se quem estava era a mãe, eu ia olhar as crianças, ficar lá pegando o menino, levantando, botando no balanço e tal, e ela ia conversar com a mãe. E a gente fez um plano de convidar pessoas para jantar na nossa casa. Então eu chegava, a gente combinava antes o dia e tal, tudo direitinho, qual dia da semana a gente poderia receber alguém. E a gente, durante 4 meses, a gente fez um intensivão, onde a gente convidou uma família diferente para jantar na nossa casa por semana. Então a gente queria achar essas famílias. E aí, quando a minha esposa estava lá brincando com as crianças, eu começava a conversar com o vizinho, batendo um papo tranquilo, falando sobre qualquer coisa, sobre o clima, sobre futebol, sobre, enfim, como é que está o trabalho, essas coisas genéricas. E rapidamente eu tinha a seguinte meta: falar para o vizinho assim: vizinho, que legal que as nossas crianças estão brincando. Quem sabe a gente não marca um jantarzinho lá em casa, comer uma pizza, um macarrão, para as crianças brincarem e a gente poder bater papo tranquilo. E aqui na nossa cultura de Brasília, eu acredito que no Brasil todo funciona mais ou menos assim. Quando eu falo para alguém, a gente podia marcar de se encontrar, eu estou convidando sem convidar. E a pessoa, polidamente, educadamente, ela aceita, falando assim: claro, quem sabe um dia. Então ela está aceitando, mas ela também não está aceitando. Bom, aí, depois de um tempo, a minha esposa dava esse tempo regulamentar para eu conseguir chegar nesse ponto, ela chegava e falava assim: oi, querido, tudo bom? Eu falava: ô, esposa, esse aqui é o vizinho, essa aqui é a esposa.
olha só, esposa, eu convidei o vizinho e a família dele para jantar lá em casa. Aí ela ia falar, ué, pode ser quarta. Então, nessa hora, o convite se tornou uma realidade. E o vizinho já tinha aceitado. Então, a situação ficava muito mais fácil. E eu descobri que os que não são crentes, eles não têm culto de oração na segunda noite, reunião do grupo pequeno na terça, culto de doutrina na quarta, ensaio do coral ou da equipe de louvor na quinta, culto dos adolescentes na sexta, dos jovens no sábado. Eles não têm esse tanto de coisa para fazer. Então, eles sempre podem. Eles estão em casa, em vez de ver a novela, vou jantar lá no vizinho. Então, a gente conseguiu, dessas 16 semanas, 12 famílias vieram jantar aqui, e a gente desenvolveu amizades, algumas delas duram até hoje. Durante o nosso jantar, na hora de comer, a gente fazia uma oração. E aí, nessa hora da oração, a gente tinha a oportunidade de falar um pouco do evangelho de forma suave, sem pedir para que Deus tivesse misericórdia dos pecadores que estavam na nossa mesa, mas falando a verdade, dizendo que a gente queria que Deus abençoasse eles com a salvação, do mesmo jeito que Deus tinha abençoado a gente. Então, assim começou o meu relacionamento com os meus vizinhos e com outros não cristãos de forma intencional. Isso foi lá atrás, até hoje temos bons amigos, algumas pessoas caminharam para conhecer o evangelho, outras pessoas não falam mais nem oi para a gente, mas estamos em paz, porque estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E agora, na pandemia, eu aprendi a fazer pão, e eu estou indo levar pão para aqueles vizinhos que não saem de casa. Eu mesmo faço, eu mesmo levo, logo, logo os resultados vão surgir, em nome de Jesus. Sensacional, eu gosto muito dessa história. Qual é a estratégia que Deus está te dando para você falar do amor dele para as pessoas que estão próximas de você e que não conhecem Jesus como você conhece? Qual é a estratégia? O que Deus já está falando com você? A gente vai caminhar para o final do nosso bate-papo. Eu ficaria mais um tempão aqui conversando e ouvindo histórias, mas eu queria pedir para que o Cassiano trouxesse as últimas palavras aqui a respeito da Unimissional, a respeito da vida com Deus, a respeito de como se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo, deixar os contatos para quem quiser saber mais sobre a Unimissional, sobre oportunidades de capacitação. E a gente vai fazer isso rapidamente com todos eles para que você se conecte com aquilo que Deus está fazendo no mundo e use os recursos que Deus tem trazido à nossa disposição, tem deixado à nossa disposição. Internet, às vezes dá problema, né, como deu hoje, mas estamos caminhando. Internet, cursos à distância, capacitação, conversa com seu pastor, oportunidades de envolvimento, ações práticas para que você faça a diferença aqui na sua realidade local e saiba se Deus tem um chamado específico para você fora daqui. Cassiano, com você. Legal, Rose, obrigado. Sempre, as histórias do Gustavo são sempre muito legais de ouvir, mesmo que eu já ouvi umas 30 vezes, algumas mesmas, mas é porque acho que o Gu exemplifica melhor que ninguém o que a gente quer dizer, né, Rodrigo? Então, Gustavo também trabalha na Caixa Seguradora, uma grande empresa, já foi expatriado. Então, assim, conheçam mais a Tente Brasil, conheçam mais o Gustavo, gente, porque ele está muito mais próximo do que eu acho que a maioria de vocês vai viver de realidade, né? E voltando àquilo que a gente disse, todo mundo vai ter que entender, todo cristão, todo discípulo de Jesus vai ter que entender que é chamado para fazer isso daí, para sinalizar o reino de Deus e pregar o evangelho. E eu tenho dito que, assim, talvez a pergunta principal não seja, será que Deus está me chamando para alguma coisa diferente? A primeira pergunta talvez seja, será que Deus está querendo ressignificar aquilo que eu já faço, né? O que eu já estou fazendo hoje? Então, acho que esse é o primeiro passo, porque o chamado de Deus, esse chamado apostólico, etc., ele vai ser muito claro, ele vai ser muito evidente, não vai deixar dúvidas para você e nem para a igreja quando ele vier. Mas, enquanto isso, ou se ele nunca vier, você tem tudo isso daí para fazer, né? Todos nós temos. A Unimissional, para você conhecer mais, você pode entrar no nosso canal no YouTube, tem alguns vídeos lá explicativos, e tem também o site unimissional.org.br. Você tem mais de 50 opções de graduação, de curso de graduação, tirando só medicina, que a gente não consegue fazer o programa da Unimissional juntos, porque a medicina é tempo integral, não sobra tempo para nada.
todos os outros cursos de graduação da Unicesumar, que são mais de 50, e mais de 150 opções de curso de pós-graduação, MBA, e uma série de outros, eles estão disponíveis dentro do programa da Unimissional. A gente oferece moradia e alimentação, aquela mesma coisa que você tivesse ido para um seminário bíblico, né, de tempo integral, só que você vai estar dentro da universidade, que não é uma universidade cristã, não é confessional, então é um campus com quase 30 mil alunos de tudo que é jeito, convivendo com essas pessoas, mas ao mesmo tempo tendo uma vida em comunidade, onde você vai ter uma disciplina devocional, um acompanhamento de mentoreamento diário, você vai ter tempo de estudo juntos, a gente vai fazer as refeições juntos, e a ideia é exatamente preparar, como o Gustavo bem diferenciou, nós não queremos, em primeiro lugar, preparar missionários profissionais. É claro que a gente quer que pessoas saiam daqui também para os campos não alcançados, junto com as agências, etc. Mas o nosso primeiro objetivo é preparar profissionais com sentido vocacional, com senso missional, senso de propósito, que vão usar suas profissões para mudarem a realidade do mundo e para serem mão de obra na missão de Deus, que é até, inclusive, mais ampla do que só a parte querigmática, né, que a gente fala, que é a proclamação verbal, inteligível do Evangelho, falar de Jesus, que é parte indispensável da missão, mas não é só isso. A gente lembra de tudo aquilo que Deus nos ensinou desde a criação, do mandato cultural, da gente fazer diferença na terra, da gente andar por toda parte, fazendo o bem, como Jesus fez, né? E, enfim, nós ensinarmos para o mundo um jeito de ser mundo como o mundo deveria ser, quando Deus imaginou como ele deveria ser. Então, conheça a Unimissional, é um convite para vocês, né? Pode ser no site, no YouTube, ou eu passei para a Rose um WhatsApp, não sei se você consegue passar aí depois, Rose, mas a gente está à disposição aqui para conversar mais com vocês, tá bom? Deus abençoe e obrigado de novo. Muito obrigada. Eu vou colocar no chat o telefone que você me passou de contato, eu vou colocar aqui já para o pessoal conhecer. Rodrigo, suas últimas palavras, para que, se ainda tem alguma coisa que você queira reforçar, além do que a gente já falou, nesse sentido, né? Para que os jovens, os adolescentes, as pessoas que estão acompanhando essa transmissão entendam e tenham os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor para o relacionamento com Ele. Você pode compartilhar com a galera. Claro. Aí, galera, o negócio é o seguinte. Você que está assistindo essa live, você se lascou, no bom sentido. Porque se antes você podia dizer que não tinha, que não sabia disso e tal, agora você não tem mais, né? Eu acho que ficou claro para todo mundo, para você que está assistindo, que se você é discípulo de Jesus, Deus chama você a fazer parte da missão dele. Então, não importa se você é profissional, se você é empresário, se você é médico, se você é missionário em tempo integral, se você é discípulo de Jesus, Deus chama você. Ele não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de você. A missão é dele, ele vai fazer, com ou sem a gente, mas ele, na sua imensa graça, na sua imensa sabedoria, ele nos convida a fazer parte disso todos os dias. E não existe nada melhor na sua vida do que você viver a sua vocação, que você viver em obediência incondicional ao Deus da missão. É na sua vocação que você vai encontrar sentido, significado e direção. Não é família, não é trabalho, não é amizade, não é em nada. É na sua vocação que você encontra sentido e propósito. Então, você não vai se arrepender, não fuja, não tente se esconder de Deus, porque você vai estar deixando de viver a maior aventura da sua vida. Com relação ao Vocari, se você quiser se conectar com a gente, se você quiser conhecer um pouco mais do movimento, conhecer as organizações por trás do movimento, entra lá no nosso site, vocari.org.br, nas nossas redes sociais, no Instagram, @VocariBrasil, você vai ter acesso a mais de 40 ministérios que atuam em lugares diferentes, com frentes diferentes. No site nosso, a gente tem uma área chamada Connect, que é um mural de oportunidades, são mais de 100 oportunidades que você tem, oportunidades de voluntariado, viagens de curto prazo, treinamentos, capacitação. Então, você vai encontrar ali conteúdo, indicação de livro, de artigo, para você poder, de alguma forma, ir se envolvendo na missão de Deus e entendendo aí a direção que Deus está dando na sua vida.
A gente vai ter um prazer enorme de ter você com a gente, nosso movimento. Para você que é pastor e líder de jovens da igreja, o Vocar existe para servir a sua comunidade. A gente quer ajudar vocês a trabalharem essa questão da vocação com jovens e adolescentes, ajudar vocês a ajudar eles a não só a entenderem a sua vocação, mas também a se conectar com ela, se conectar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, conta com a gente. Sensacional. Gustavo, últimas palavras para a gente encerrar. Fala um pouco da Tente, como o pessoal acha você. Já perguntaram aqui no chat o Instagram da Tente Brasil. Já passei, mas se você quiser reforçar, aí a gente encerra com as suas palavras. Legal. É bom mesmo a gente caminhar para encerrar, que eu acho que o show vai começar aqui embaixo. E eu não quero ver. Bom, mas vocês podem encontrar mais informações da Tente tanto no nosso Instagram, Brasil Tente, como também no próprio site, tenteinternational.org/Brasil. Lá a gente vai falar da agenda de cursos, de seminários. A gente tem curso começando agora em inglês e teremos curso em outubro começando em português. O nosso curso em português começou a turma agora em agosto, aí em setembro não vai ter, em outubro vai ter de novo. E eu queria deixar uma palavra de incentivo, especialmente nós brasileiros que amamos Jesus, aprendam inglês. Comecem a estudar inglês, não deixem para estudar inglês depois. Todas as oportunidades de trabalho que a gente encontra, até para quem vai arrumar um emprego em Portugal, exigem que você fale inglês. Então, comece a estudar inglês, comece a ler a Bíblia em inglês, aprenda a orar em inglês, porque você vai acabar usando o inglês para servir ao Senhor com excelência. Não deixe para aprender a falar em inglês quando você já estiver procurando um visto para ir estudar em outro país. Comece agora, vai estudar inglês. E se você já fala inglês, entra correndo no site da Tente Internacional. A gente tem cursos começando em inglês, cursos começando em português, que a gente vai poder abençoar você. E por conta de todo esse mundo de pandemia, a gente tem tudo online. Então você vai conseguir fazer tudo sem sair de casa. Deus o abençoe. Estamos muito agradecidos pela oportunidade, pela influência de vocês, Gustavo, Cassiano, Rodrigo. Eu quero dar uma dica aqui para os nossos jovens aqui da Borda e outros que estão nos acompanhando. Quando eu entendi a vocação que eu tinha, que eu era um operador da missão de Deus, os missionários naquela época, alguns da Palavra da Vida, outros da CEPAL, é evidente, outra geração, nós estamos com uma nova geração na CEPAL hoje, tiveram grande influência. E eu comecei a entender que todas as minhas ações e decisões, elas precisavam ser coerentes com aquele propósito final que eu assumi na minha vida. E o primeiro deles, vocês sabem qual foi? O casamento. Eu tinha saído da escola militar, da escola de cadetes do Exército, e quando entendi que aí o casamento estava na minha frente, ficou claro que não podia ser uma moça apenas bonita, não podia ser uma moça que tinha afinidade comigo só. Ela precisava estar enganjada comigo nesse projeto de servir e se dedicar a Deus. E foi muito marcante. Diante dos pais, eu cheguei para ela e disse: Thaís, você está disposta a servir a Jesus em qualquer lugar do mundo que Ele nos enviar? Está em tempo. Se você não tem firmeza nisso e convicção, nós não vamos iniciar nenhuma caminhada. E eu falei com os pais se eles estavam de acordo. Eu falei, ainda é tempo, é só dizer não. Depois fica mais difícil. E eu dou graças a Deus porque a partir daquele momento, não só o casamento, mas todas as decisões, elas foram se harmonizando uma após a outra, mas coerente com a vocação. Mas eu precisei me posicionar. Então, hoje, aqui na Borda, nós estamos com uma equipe
executiva de missões. Somos em 4, o Eduardo, a Luíse, a Rose e eu, estamos nos reunindo e desenvolvendo todos os projetos aqui e queremos ajudá-los nesse processo de achar o caminho, entenderem melhor a vocação. E nós temos o apoio, a ajuda, a cooperação de diversas missões e projetos que auxiliam a igreja local nesse desafio grande que temos. Então, orem por nós, vamos orar por vocês e vamos estar prontos para ajudá-los a tomar as decisões, nos encaminhamentos. E olha, já temos parcerias com diversas missões. Queremos ser verdadeiros parceiros, tanto na formação, como no preparo, como no envio lá no campo. Então, que Deus possa nos movimentar de forma harmoniosa e com toda a convicção que a gente precisa ter para poder alcançar aqueles que ainda não ouviram sobre Jesus. Que Deus nos abençoe. Maravilhosa, né? Agora é com você. Nós estamos esperando, conforme o Maílson avisou antes, passar aqui e receber aquele presentinho. Nossa drive vai funcionar das 19 às 20 e nós estamos esperando por você. Venha!